Olha só, você sabe o que é isto? Fecha aqui assim, tatatã, olha que bonitinho. Esse aqui fui eu que fiz. Isto aqui é um absorvente de pano, tá? Que eu comecei a usar já deve fazer 1 ano e meio para mais que eu uso absorvente de pano, tá? E o que aconteceu na minha vida depois que eu comecei a usar absorvente de pano é algo incrível. A mudança foi tão doida que aconteceu que eu resolvi vir aqui fazer esse vídeo para contar para vocês, porque não se trata somente de cuidar da natureza, isso também, né? Porque claro que se eu uso um absorvente assim de pano, eu lavo ele e tal, é menos lixo, é muito menos lixo, né? Porque imagina quantas mulheres usam absorvente e quantas toneladas de absorvente são jogadas, né? Na terra. É muito plástico. E além disso, o problema também é que esses algodões que são usados e tal, eles têm pesticida, agrotóxicos. Então a gente coloca esses químicos, outras químicas também com certeza, na lavagem, que a gente coloca bem lá, aonde? No nosso portal, é onde a vida acontece, onde sai a vida, onde entra a vida e onde sai a vida. Então, é muito mais do que... Para mim é muito mais do que só cuidar da natureza, porque o que aconteceu comigo depois que eu comecei a usar esse aqui, gente, eu vou contar pra vocês agora, tá? Isso eu me inspirei porque a minha mentora falou sobre isso. Tem uma live aqui no meu Instagram do Brasil com ela falando sobre esse assunto e eu fiquei muito curiosa sobre absorvente de pano e tal. E eu resolvi fazer para experimentar porque eu achei que era muito caro. Eu estava bem sem dinheiro naquela época. E eu olhei o preço e pensei, cara, como que eu vou comprar esse aqui? Porque eu vou precisar de muitos, não vai dar para ter 1 ou 2 desse aqui, né? Eu preciso de vários desse aqui. Então eu fiz. Eu tenho máquina, eu sei costurar, eu tinha uma criança, eu tenho panos, pano de fralda, pano disso que eu usei. Esse aqui é o pano de toalha, que eu não gostei muito, mas pano de fralda, né? É bem gostosinho. Então eu comecei a usar e me senti outra pessoa. Na verdade, primeiro é o seguinte, porque como é que você vai fazer, né? Tem um jeitinho de se fazer. Então porque assim, eu fiz como forma de terapia para mim mesmo, foi uma autoterapia, porque eu faço muito autoterapia com muitas coisas. Eu faço autoterapia com tambor, com chocalho, eu faço autoterapia com várias coisas para me ajudar, eu tô sempre me ajudando, né? Então, para mim isso foi uma autoterapia. Então, eu fiz muito consciente, muito ligada, e eu peguei e fiz uns 10 desse daqui, mais até eu acho, e comecei a usar, né? Na minha primeira lá, tentativa do meu primeiro ciclo usando absorvente de pano. E aí eu tinha um baldinho e eu coloco com água e eu ia colocando os usados lá dentro e no final do dia é que eu lavava eles. E aí tem um ritual que a minha mentora falou que é claro que eu também queria fazer, né, gente? Que é colocar essa água de sangue, porque claro que vai ficar uma água de sangue, né? Na terra. Então eu descia lá com o meu baldinho à noite no escuro e, né, pelas escadarias aqui e ia jogar lá na terra, torcendo para ninguém me ver, porque não queria explicar essa situação. Então eu descia para colocar na terra, botava lá numa plantinha, observava ela o que ela ia, né? Porque tem muitos nutrientes, né? Eu li num livro, inclusive, que tem células tronco e que não sei quantos anos atrás era usado para reconstituir ossos quebrados, né? Quando as pessoas quebravam os ossos, por exemplo, isso há muito tempo atrás, né, gente? Nem sei. Era usado sangue de menstruação para curar aquilo ali, né? Que tem células tronco e tal. Isso eu li no livro, né?
Mas voltando aqui, aí eu colocava os usadinhos, tudo dentro do baldinho lá, né, com água. Aí chegou no fim do dia, eu resolvi, tinha que lavar, né, e essa parte eu não tinha nem pensado, assim, sabe, gente, peguei o balde, aí tinha que colocar a mão ali, e gente, aí foi o momento que eu me choquei, porque eu nunca tinha feito isso. Quem de vocês já colocou a mão no sangue de vocês desse jeito? A gente não põe a mão no nosso sangue, mas lá as nossas avós, né, talvez a sua mãe também, colocava, porque era paninho antigamente. Hoje depois veio os absorventes e tal, mas era paninho. Então elas estavam acostumadas, né? Nós não estamos mais acostumadas, nós não olhamos para isso, a gente simplesmente joga fora, pega o outro, joga fora, nem olha, né? Nem sente, nem vê, não quer nem sentir. Porque a propaganda também que é colocada, né? Eu lembro de uma mulher andando de bicicleta, sempre livre, liberdade, esse absorvente dá liberdade para você, você nem sente que você tem, colocando na nossa cabeça que isso é ser livre, é não sentir, é não olhar, é não ver nada. Isso sim é a liberdade. E é uma mentira muito grande. Isso é aprisionamento. A gente esquece quem a gente não sabe mais, a gente não tem contato com a nossa feminilidade, porque o que há de mais feminino? É o nosso ciclo. Isso que é feminilidade, é a nossa menstruação, é o nosso ciclo. E a propaganda dizia o contrário, né? Querendo colocar a gente como, né, nós somos escravas disso daí, vamos nos libertar disso, né? E quando eu fui colocar a mão no meu sangue, eu fiquei bem abalada, não foi fácil para mim, nossa, foi muito difícil, eu não sei o que eu senti, foi algo assim que mexeu muito comigo. Fora que eu sentia muito cheiro de sangue por tudo, até perguntei pro meu marido, tu tá incomodado com o cheiro do sangue? Ele falou, não tô sentindo, tô achando muito legal que tu tá fazendo isso. Eu, tá bom, né, pelo menos. Aí eu pensei, não, é coisa da minha cabeça. Aí eu lavei ali, né, e depois, como eu já falei antes, desci, joguei lá na planta e fui lavando na pia do banheiro, tirando tudo e coloquei para secar. E no dia seguinte também a mesma coisa, e foi isso todo esse período. E essa primeira vez que eu fiz foi muito desafiador, colocar a mão no sangue. Essa foi a parte mais desafiadora. Colocar esse absorvente aqui é muito legal. Eu amei. Porque, gente, isso aqui, nesse caso, inclusive, foi eu que fiz. Então tem uma outra energia aqui, né? É algodão, eu não coloquei nenhum tecido, isso não foi uma boa ideia da minha parte, porque eu teria que ter um tecido aqui que não passa, né? Um tecido que não passa, né? Que eu não sei como é que é o nome. Isso eu não fiz. E passa muito rápido, mas eu tenho uma solução agora. Eu comprei outros bem fininhos que eu coloco aqui. E aí eu posso colocar esse aqui por cima. É a mesma coisa que colocar um absorvente de plástico? Não é a mesma coisa, tá? Da segunda vez que eu fiz, a primeira vez foi um pouco chocante, assim, foi bem desafiador, né? Muito mais do que eu pensei. No segundo mês que eu continuei fazendo, claro, porque eu tinha que ver o que ia acontecer na minha vida, né? Eu já comecei a me sentir diferente. Eu comecei a me sentir muito diferente. Porque isso aqui não é só natureza, gente. A gente não tá só preservando a natureza, a gente tá se amando fazendo isso. Você não tem noção de como o meu amor próprio aumentou depois que eu comecei a usar isso aqui. É incrível. Foi uma terapia com resultado excepcional. Eu tô falando para vocês algo incrível. Eu comecei a me amar mais. Eu não sei nem explicar para vocês. De repente, eu comecei a me sentir tão feminina, tão maravilhosa. Eu me sentia maravilhosa. E eu me sentia... Eu queria começar a usar saia. Aí eu falei pro marido, vamos sair porque eu quero botar uma saia.
queria sair pra botar uma saia, gente. Aí eu fui lá, botei uma saia e tal. E eu tava me sentindo muito maravilhosa com aquela saia. E depois eu descobri, gente, a gente tem tantos problemas com o nosso feminino. É tantas limitações, é tantas coisas, é coisa que a gente não tem noção. Então eu tive sempre um problema com saia, eu não sabia. Quer dizer, eu sabia, assim, eu gosto de saia, só que eu sempre me sentia estranha de saia, eu me sentia assim que eu não me sentia à vontade, eu me sentia fazendo algo errado, eu me sentia, talvez alguém vai ver a minha calcinha, porque eu tô de saia, alguma coisa vai acontecer, eu não sei, eu me sentia insegura usando saia. Durante essa terapia, minha autoterapia que eu fiz, né, de colocar o absorvente de pano, que claro que eu faço até hoje, que é muito maravilhoso, eu eu me curei desse problema da saia. Eu comecei a amar usar saia. E aí eu percebi que eu tinha uma crença, porque eu gostava muito de saia quando eu era criança, adolescente não, quando eu era mais criança, eu gostava muito de saia. E a minha mãe era muito preocupada que ia aparecer minha calcinha, que as pessoas iam ver, e ela ficava falando pra mim, fechar minha perna, cuida, E isso ela não fez por mal, não é esse o problema. Ela estava preocupada comigo, não queria que nada acontecesse. E só que passou em mim, passou para mim, eu estava fazendo algo errado com aquilo. Então ficou uma crença com relação a isso, um traumazinho, vamos dizer, com relação a isso, que foi curado com isso aqui. Outras coisas foram curadas, né? Então o meu amor próprio aumentou, o meu orgulho de ser mulher aumentou. Porque foi também, muita crença foi colocada na nossa cabeça de que menstruação não é uma coisa boa, deixa a gente muito limitada, né? Por isso essas propagandas dos absorventes, de que a gente sempre fino, que a gente não sente nada, sempre para não sentir. E é o contrário que a gente tem que fazer. A gente precisa sentir isso, a gente precisa olhar para isso, a gente precisa fazer esse movimento contrário, né? Então foi colocado isso na nossa cabeça, foi falado pra gente ser livre, pra gente não sentir, pra gente não ver. Agora a gente vai ter que passar por isso aí e dizer pra nós mesmas, não, eu quero ver, eu quero olhar pra isso. Não, eu quero me curar disso. Não é ser escrava da menstruação, não é que eu não sou uma pessoa livre porque eu tenho que usar um absorvente porque eu menstruo. Não, ali é que tá o meu poder. Porque na época que a gente está menstruando, é a época que a gente está numa fase de introspecção. A gente está conectada com a gente está com a nossa intuição muito forte e aguçada. Antigamente lá, e talvez nas tribos indígenas ainda, as mulheres nessa época elas ficavam juntas, porque elas menstruavam todas juntas, né? E elas ficavam sozinhas e ficavam sentindo que mensagens vinham para ela, o que acontecia, e depois elas voltavam para a tribo, para o grupo delas, e elas eram esperadas, né, para saber que novidades que teve, que elas acessaram, o que aconteceu. Então, se a gente começar a ver isso como algo muito poderoso na nossa vida, como algo que vai me ajudar a crescer como pessoa, como mulher, usar isso a nosso favor, tudo muda. Tudo muda. Então a gente precisa, eu não vejo, né, outra alternativa, a gente precisa curar o nosso feminino também, a gente precisa olhar para essas coisas e a gente vai precisar fazer as pazes, né, com a nossa menstruação. E eu convido você a tentar fazer isso, né? Se você tiver fim, pode me mandar uma mensagem aí, a gente pode conversar mais sobre esse assunto. Dá pra fazer, dá pra costurar em casa, não é difícil, dá pra comprar também se quiser. E você vai conhecer um outro lado de você. Eu tenho certeza, gente, não tem como você fazer isso e nada acontecer na sua vida, sabe? Então, e tem solução para tudo. Tem solução para tudo. Se você trabalha, se você tem solução. Você pode colocar à noite. Você pode colocar à noite numa água mais quentinha para se dissolver o sangue e você poder lavar, né? Então tem solução para tudo. Então,
Se a gente quer se empoderar, né, que fala muito de empoderamento, não sei o quê, mulheres empoderadas, né? Se a gente quiser voltar à nossa essência, à nossa feminilidade, a gente vai precisar olhar para isso aí, tá? Não podemos esquecer que esse é o que a gente tem de mais poderoso, é o nosso ciclo, é a nossa menstruação. Faz sentido para você tudo isso?